Bem-vindos à nossa quarta aula. Hoje eu vou estar mostrando para vocês o cálculo da média. O que é média? Média nada mais é do que o valor médio entre os dados trabalhados, tá? Nós só conseguimos calcular média com variáveis quantitativas. Existem três maneiras de nós calcularmos a média. Vocês vão ver, eu vou passar para vocês os três casos. Mas vamos lá, nosso primeiro caso. Nós conseguimos calcular a média. Primeiro caso. Média com dados não agrupados. Como é que nós calculamos isso? Agrupados. Bom, quando nós temos dados que não são agrupados, nós temos os valores deles diretamente. Um exemplo, imagine que você tivesse levantado a quantidade de, vamos supor, folhas de papel para impressão compradas na última semana na sua empresa por departamento, certo? E você tivesse levantado esses dados. Deixa eu colocar aqui o exemplo. Um departamento comprou 3 pacotes de folha para impressão, outro 7, outro 8, outro 10 e o último 11. Olhando esses dados, em média, qual foi o valor médio de compra de blocos de papel para impressão dentro da sua empresa? Para calcular isso, nós calculamos a média através dessa fórmula. Nós vamos fazer o quê? A somatória de todos os valores e dividir pelo número total de observações. Nós identificamos XI como nomenclatura para cada valor trabalhado dentro de estatística. E N, que vocês já aprenderam, é o número total de observações. Então, olhando aí, quais são os nossos valores? 3, mais 7, mais 8, mais 10, mais 11. Se nós somarmos todos eles e dividirmos pelo número total de observações, qual que é esse número total de observações? Tem que contar aqui quantas são. 1, 2, 3, 4, são 5 números, não são? Então, nós temos 5 números totais de observações. Se nós fizermos essa soma e dividir por 5, nós vamos chegar na média. Então, fazendo essa soma toda e dividido por 5, nós vamos chegar num valor médio de 7,8. Então, em média, essa empresa compra por departamento 7,8 blocos de papel para impressão. Isso não quer dizer que todos usam e todos consomem 7,8. Veja que alguns consomem mais e outros consomem menos papéis. Mas, de qualquer maneira, em média, para essa empresa, são quase 8 blocos de papéis por departamento. Então, para calcular a média de dados não agrupados, basta a gente somar todos os valores, por isso que tem essa fórmula aqui, somatória, tá vendo? O E grego é de somatória. Ele indica a somatória, então a somatória de todos os valores dividido pelo número total de valores que a gente está trabalhando. É bem fácil calcular a média, ela é bem intuitiva. Se você tem 2 notas na escola, a sua média vai ser o quê? A soma das duas dividido por 2, se ela não for ponderada, obviamente. Bom, aquele foi o primeiro caso de cálculo de média. Agora a gente vai calcular a média num segundo caso. Esse segundo caso qual é? Então, nosso segundo caso, nós podemos calcular média para variáveis discretas. O que são variáveis discretas? Vocês já aprenderam. São variáveis sem intervalo. Imagine que você não tenha todos aqueles dados. Você só tem o quê? A tabela síntese que alguém te passou dos dados que eles trabalharam. Então, imagine que isso aqui fosse nota de satisfação de clientes dentro de uma loja, tá? Um cliente deu nota 2 de satisfação, 4 clientes deram nota 5 de satisfação, 3 clientes deram nota 6 de satisfação e 2 clientes deram nota 8 de satisfação. Sempre nós temos, num primeiro momento, o nosso objeto de estudo, que são as notas de satisfação. E no segundo momento, a frequência, né? A quantidade de clientes que deram essas notas. Bom, para calcular a média, neste caso,
quando nós temos variáveis discretas, a média é calculada através dessa forma. Média nós denominamos de x barra na estatística, ok? Para calcular a média, nós temos que fazer o quê? A somatória, por isso que esse é grego, de quem? Dos valores multiplicados pela sua frequência, dividido pelo número total de observações. Bom, como é que chegamos lá então? Para chegar lá, nós precisamos fazer o quê? Criar uma coluna então de valor vezes frequência para que a gente possa fazer essa somatória. Então tem que fazer essa somatória aqui, essa coluna aqui de valor vezes frequência para no final eu poder fazer a somatória e calcular. Então vamos calcular. Se eu tenho que multiplicar todo o xi pelo fi, o que eu tenho que fazer? Pegar todos os meus valores, vejam que aqui não está escrito xi. Eu não estou trabalhando notas, mas sempre xi é a minha primeira coluna, é meu objeto de estudo, tá? Nunca se esqueça. Então eu tenho que pegar cada valor que eu tenho de nota e multiplicar pela frequência dele. Então 2 vezes 1 vai me dar 2, 5 vezes 4 vai me dar 20, 6 vezes 3 vai me dar 18, 8 vezes 2 vai me dar 16. Se a gente somar toda essa coluna, 2 com 20, com 18, com 16, eu vou chegar num total de 56. E se eu somar toda a coluna do FI, eu vou chegar num N, no número total de observações de 10. Então, para calcular a média ponderada aqui, por que a gente chama de média ponderada? Porque esses valores foram repetidos e nós estamos multiplicando as notas pelo número de repetição deles, tá? Por isso que também pode ser chamada de média ponderada em alguns livros que vocês vão ver aí. Então, uma vez calculada a coluna do xi vezes fi, fica fácil. Porque nós já somamos, não somamos? Então, basta aplicar a fórmula. Então, minha média vai ser o quê? Não é a somatória da coluna xi vezes fi? Quanto deu a somatória da coluna xi vezes fi? Deu 56. 56 dividido pelo número total de observações, que é 10. Então, vem aqui e põe 10. 56 dividido por 10 vai me dar uma média de 5,6. Veja que a média de nota de satisfação desses clientes foi de 5,6. Você, como gerente de loja, aceitaria uma nota dessa? De 5,6? Ou vocês acham que existe a necessidade de você passar treinamento para os atendentes ou para os vendedores para melhor atender os seus clientes? É assim que nós usamos a média para tomar a decisão. Uma vez que nós conseguimos todas as notas de satisfação, nós chegamos num valor médio para poder tomar uma decisão. Então, a média serve para isso, ela serve como um valor de referência na tomada de decisão. Mas também pode ser um valor de referência para a gente poder prever, talvez, em vendas e fazer projeções futuras com média do que a gente teve no passado. Também não deixa de ser uma boa medida para isso. Mas é assim que nós calculamos a média. Veja, vocês vão falar, professora, por que essa tabela já está assim direto? Olha, uma tabela com as notas e as frequências é a mesma coisa que se a gente tivesse escrito os dados um do lado do outro. Vejam, minha primeira nota não é 2? Ele não apareceu só uma vez? Então põe aqui, olha, 2. Depois um 5 não apareceu 4 vezes? Então eu teria 4 vezes o número 5 aparecido seguidamente depois do 2. Depois eu não tenho 3 vezes o número 6, teria que colocar aqui, 6, 6, 6. Depois 2 vezes o número 8, 8 e 8. Eu poderia fazer a média com base naquela fórmula que a gente aprendeu, que é só somar todos esses valores e dividir por N? Pode. Mas olha, quais são as chances de você errar na calculadora o 5? Quais são as chances de você colocar um 5 a menos ou colocar um 5 a mais? E errando, você não teria que começar tudo de novo? Bom, tudo bem, nós estamos trabalhando aqui com poucos dados. Mas imagine se vocês estivessem trabalhando com 100 dados. Por isso que nós evitamos de transpor os dados já agrupados em dados em série, para que a gente possa fazer soma por soma. Fica muito complicado. Quando nós temos dados agrupados em variáveis discretas, que é o nosso caso, fica muito mais fácil nós aplicarmos aquela fórmula da somatória da coluna do xi vezes o fi, porque olha, se você for ver, some 5 com 5 com 5 com 5, não dá 20?
Aqui, olha, na coluna do 5, a somatória total não deu 20? É a mesma coisa que somar eles individualmente. Fica muito mais fácil nós trabalharmos a média de variáveis discretas através dessa fórmula de somatória dos valores com suas frequências, ao invés de ficar fazendo soma individual uma por uma, né? E depois dividir pelo número total de observações. Assim, nós incorremos de muito menos risco. Isso aqui é muito mais seguro para calcular a média. Bom, para calcular variáveis com intervalo, o raciocínio é o mesmo, não muda muito, tá? Ainda assim, aqui o terceiro caso, que é a média para variáveis contínuas. Ela não vai mudar muita coisa do que vocês acabaram de aprender comigo. Ainda assim, a fórmula é a mesma. A média somatória da coluna do xi vezes o fi dividido por n. Prestem atenção. Quando nós tínhamos a variável discreta, quer dizer, o que é? Variável discreta é aquela que não tem intervalo. Então, numa variável que não tem intervalo, a minha primeira coluna é do xi. Mas, quando nós estamos trabalhando agora com variáveis com intervalo, a minha primeira coluna tem intervalo, eu não tenho mais xi. Se eu sou obrigada a fazer a somatória do xi vezes fi, como é que eu calculo o xi? É aí que tá o que vocês aprenderam na última aula comigo. O xi nada mais é do que o quê? O ponto médio do intervalo. E como nós calculamos o ponto médio do intervalo? Vem do valor do meio do intervalo. O meio do intervalo não vai de 2 a 5 primeiro? Qual que é o valor do meio? Qual que é a média deles? É o 3,5. Como é que nós chegamos nele? Se somam os dois limites do intervalo, o inferior e o superior, então 2 mais 5 não são 7, dividido por 2 dá 3,5 de média. O ponto médio é a média do intervalo, é o valor do meio de cada um. Então, o valor entre o 5 e o 8 é 6,5. Por quê? 5 mais 8, se você somar, dá 13. 13 dividido por 2, 6,5. 8 mais 11 dá 19. 19 dividido por 2, 9,5. 11 mais 14, 25. 25 dividido por 2, 12,5. Esse é o nosso xi. O ponto médio é o xi que eu vou usar como base para calcular a coluna do xi vezes fi para achar a média, quando eu tenho direto já uma tabela com intervalos e não tenho os dados primários para trabalhar, tá? Então, fazendo agora a última coluna, que é a coluna de quem? Do xi vezes fi, nós temos 3,5 vezes 1, 3,5. 6,5 de xi vezes 10 de fi, 65. 9,5 vezes 8, 76. 12,5 vezes 1, 12,5. Se nós somarmos a coluna aqui do xi vezes fi, vocês vão ver que a gente vai chegar num valor de 157. E se nós somarmos a coluna do fi para chegar no n, o nosso número total de observações, nós vamos chegar no número total de observações de 20. Agora sim, para calcular a média de uma variável contínua com intervalo, como nós fazemos, aplicamos a fórmula. A média vai ser o quê? É a somatória da coluna xi vezes fi dividido por n. Então, vai ser 157, que é a somatória que deu, dividido por 20. Esse valor vai dar 7,85. Veja que para um estudo de levantamento de salários mínimos dentro de uma empresa que foi feito, em média, as pessoas ganham 7,85 salários mínimos. É assim que nós os calculamos a média quando nós temos variáveis contínuas. Sempre que vocês tiverem um intervalo de classes, vocês vão ser obrigados a calcular a coluna do ponto médio, que é o nosso xi, para que a gente possa fazer cálculos posteriores, ok? Até a próxima aula.